Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo número 4. E eu quero falar com os irmãos, de um modo geral, né, os amigos, ouvintes, telespectadores que me veem diariamente, né, o porquê Deus está usando essa máscara, né, e é porque eu estou fazendo um procedimento dentário para simples correções, né, então logo termino os procedimentos, então daí eu estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Então agora que já está dado o aviso, vamos então entrar direto na mensagem do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, que diz o seguinte: os ministros e dispenseiros dos ministérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas. Das trevas se manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Vamos repetir esse versículo, né? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Aleluia, Pai. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E quem tens tu? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E porventura, Deus, reinasseis para que também nós reinemos convosco. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Aleluia, Pai.
Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos. Somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. E se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor, em espírito de mansidão? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Irmãos, vamos aqui para a nossa meditação, né? Na Santa Palavra de Deus, para que nós possamos levar mais conhecimento, mais entendimento, né, a todos aqueles que me ouvem, né? Para que nós juntos sejamos mais sábios, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E prover a Deus, reinasseis, para que também nós reinasse convosco. Aqui, irmãos, Paulo está falando exatamente por causa da soberba dos irmãos. Alguns irmãos da igreja de Corinto, né? Irmãos que foram ali, após Paulo e Apolo ter aberto igrejas em Corinto, né? Eu nem não sei se Apolo abriu alguma ou não. Paulo tenho certeza que sim, né? E Apolo chegou em Corinto e chegou ali com uma eloquência extraordinária na palavra de Deus, né? E com uma unção tremenda, e todos que o ouviam
entendia e o aceitava de forma extraordinária, né? Porque ele também era judeu, vivia com o meio do povo lá, e o povo se converteu, então o povo não tinha nada contra ele, então ele ouvia muito o que Apolo dizia, né? E Paulo, e por causa disso, né, houve ali uma certa divisão, né, entre os discípulos de Paulo e os discípulos de Apolo, né? E na verdade o que nós precisamos ser nas nossas vidas, todo crente, né, nós temos que ser discípulos de Cristo, né? Assim como eu tenho falado, né, muito sobre esse assunto, né, a respeito de que eu aceitei Jesus orando com o missionário Davi Miranda, né, na oração do Calvário às 18 horas, né, dia 10 de dezembro de 1999, né, e me apresentei, né, 3 semanas depois, né, na igreja Pentecostal Deus de Amor, né, ali era a sede, né, era a sede central do Campo de Passos, Minas Gerais, né. E quem era o pastor central naquela época que comandava o campo tinha em torno de 25 igrejas, né? E o pastor central era meu querido e amado irmão, o presbítero Genário Luiz Silva, né? Me apresentei, né? Exatamente porque assim tem que ser, né? Você aceita Jesus pelo rádio, ou como pastor pregando a palavra de Deus e fazendo, quando faz o apelo, né? O missionário Davi Miranda fazia na oração do Calvário, ele fazia o apelo, né? Os irmãos que queriam aceitar Jesus, né? Muito usado nas mãos de Deus, né? Tal qual não houve outro igual na minha época, né? E já saudoso, o Senhor já o recolheu, né? E eu tenho o prazer, né, de dizer que eu aceitei Jesus no apelo que ele fez a mim, através do rádio, no programa Voz da Libertação, às 18 horas, no dia 10 de abril de 1999, né? E como eu estava dizendo, me apresentei depois na igreja, depois de 3 semanas, ou de três idas na igreja, porque eu me apressei, após esse dia que eu aceitei Jesus, em comparecer na igreja física, porque eu precisava testemunhar a minha conversão diante dos irmãos, perante a igreja, ali juntamente com o pastor, né? Então, ao invés de se apresentar ao pastor e falar, pastor, eu aceitei Jesus, o programa A Voz da Libertação, como missionário, então eu estou aqui. Então eu ia assistir aos cultos e aguardava a hora do apelo, porque eu tinha vergonha de ir à frente, né? E falar essas coisas, e me apresentar e falar que eu tinha aceitado Jesus. Então eu falei, eu vou esperar ele fazer o apelo, a hora que o pastor fizer o apelo, eu vou à frente, e aí já ora por mim, esse é o meu testemunho perante a igreja, né? E aí eu aproveito e falo como é que foi que eu aceitei. E assim eu fiz naquele dia, né? Eu não me negligenciei em falar, né? E assim aconteceu, né? E aí Paulo está falando exatamente isso, porque Paulo passou abrindo as igrejas e de repente chega lá o Apolo, que conhecia apenas a pregação de João Batista, mas com uma eloquência extraordinária, né, com uma unção tremenda de Deus, né? Então, Apolo tornou-se muito importante ali para ajudar Paulo na obra de Deus, né, na região. E ali ele fez muitos discípulos também, juntamente com Paulo, né? E havia na igreja de Corinto, né, ou nas igrejas, não sei falar quantas igrejas tinha, que a palavra fala na igreja de Corinto, né? E aí os irmãos se dividiam, né? Uns diziam que era discípulo de Paulo, outros diziam que era discípulo de Apolo, e chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo não estava lá na época, e Paulo ficou sabendo, estava na outra região. E aí Paulo prometeu para eles, escreveu carta a eles, que iria lá e queria conhecer esses irmãos, de um modo geral, né? Estaria com eles, mas não na força de palavras, e sim na virtude do Espírito Santo do Senhor. Que o reino de Deus não é por força de palavras, sim nas virtudes do Espírito Santo, né? E assim Paulo falou isso para ele exatamente dessa forma, advertindo eles, né? E eu, irmãos, apliquei essas coisas, vamos voltar só um pouquinho mais atrás aqui. Todavia a mim, pouco me dá de ser julgado por vós,
ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor, portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Né? E Paulo continua falando, né? E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro. Ou seja, eu não sou nada e Apolo nada é, mas Jesus Cristo é tudo em nós. É isso que Paulo estava dizendo, foi isso que Paulo disse, e é isso que a palavra de Deus continua falando. Né? Ninguém de nós somos nada. Né? Nem eu, pastor, nem você, pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem o evangelista. Nós não somos nada em nós mesmos, né? Mas Cristo é que é em nós. Cristo é que é em nós. Né? Se nós fazemos alguma coisa vamos dizer assim, espetacular na obra de Deus, se o Senhor nos usa de forma extraordinária, de forma diferenciada, operando milagres, curas divinas, sinais, maravilhas e prodígios, não é que nós somos mais importantes que os outros, né? Mas Cristo é que nos usa de forma diferenciada. Então a Ele, a Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não a nenhum de nós. Porque nós não somos nada. Né? E Cristo é tudo em nós. É disso que Paulo está falando com os irmãos aqui, exortando os irmãos, para que não ficassem, e ainda hoje também nós não ficamos da mesma forma. Né? Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro, de um e contra o outro. Ou seja, nós somos todos iguais. Né? Porque quem te diferença e que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Né? E aqui Paulo aperta um pouquinho mais a palavra em relação aos próprios irmãos que têm os dons espirituais e sente mais importante que os outros dentro da congregação. Se diz mais importante, se acha mais importante, se faz de mais importante. Né? Então Paulo fala exatamente isso. Né? Somos todos iguais e se você recebeu, você recebeu. Né? Você não tinha, não é seu, foi Deus quem te deu. Né? Porque quem te diferença e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Né? Então, se você tem, porque foi Deus quem te deu os dons espirituais. Então, tenha humildade de usar os seus dons com humildade, né, da congregação, perante, né, os irmãos que são mais simples, mais humildes, que não têm os mesmos dons que você. Nem por isso você tem que se gloriar, porque foi Deus quem te deu, foi Deus quem te capacitou. Né? E assim é para todos nós essa palavra, né? Da mesma forma. Né? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E aprover a Deus reinasseis para que também nós reinasse convosco. Ou seja, os irmãos que estavam lá na congregação, tinha alguns irmãos que estavam se sentindo rei, sentindo importantíssimo, grande demais. Né? E Paulo fala com ele exatamente sobre isso. Né? Quem dera que vós reinasseis e nós reinassem convosco. Né? Ou seja, nós somos apenas servo, nós não somos nada além disso. E se nós somos servo, nós somos servos para servir.
né? Da forma que Deus lhe aprouver, né? Jesus, o Espírito Santo, né? É disso que Paulo está falando com os irmãos aqui, exortando nesse sentido, né? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Por que Paulo fala dessa maneira? Porque quanto mais graduado, quanto mais consagrado, quanto mais usado nós somos na igreja, na obra de Deus, mais responsabilidade vem sobre nós. Tudo para em nós. Né? Nós suportamos cargas muito mais pesadas do que aqueles que não têm responsabilidade nenhuma com a obra de Deus. Então padecemos muitas coisas, como disse aqui o próprio apóstolo Paulo, falando sobre este assunto, né? Sobre o padecimento do apóstolo, do verdadeiro apóstolo, né? Porque a palavra apóstolo, irmãos, quer dizer aquele que dá o seu sangue, que dá a sua vida pela obra de Deus, pela Igreja de Cristo, em favor das almas, né? Este é o verdadeiro apóstolo. É aquele que não retira uma vírgula, um ponto, nem um tio daquilo e da forma que Jesus fez, falou e deixou escrito. Este é o verdadeiro apóstolo de Cristo. E é disso que Paulo está falando, né? E por esse motivo, como disse Jesus, como ovelha, nós somos levados ao matadouro todos os dias. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui, nessa palavra, né? Não com essas mesmas palavras, mas com o mesmo significado. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Ou seja, peregrinos somos, né? Não temos casa certa para morar. Né? Passamos da hora de comer, passamos da hora de dormir, passamos da hora de beber, né? Porque a obra de Deus nos chama e nós somos dispenseiros do Senhor. É disso que Paulo está falando. Né? Sem contar as prisões, as chibatadas, as chicotadas, as bofetadas, tudo isso o apóstolo passou. Ele falava exatamente daquilo que ele tinha vivido, daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele vivia. Né? Nada inventado, e sim tudo fatos. Né? E ele dizia, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Né? Somos blasfemados e rogamos.
até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Né? Aleluia, Pai. Porque Paulo trabalhava. Paulo não vivia à custa de nenhuma igreja. Todo lugar que ele chegava, ele abria igrejas, ficava ali por um determinado tempo, né? Até que a igreja firmasse e a obra tivesse firmada, né? Tivesse arraigada. Né? Aí depois ele partia para outra cidade. Né? E ali, durante esse período todo, ele vivia suas próprias custas. Paulo trabalhava, era carpinteiro, marceneiro, fazia tendas, né? E vivia com o seu próprio salário. Né? Como diz a palavra de Deus, antes trabalhe para que tenha para ti e para repartir com os demais que necessitar. Até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, ou seja, era caluniados de todas as formas, mas só falava bem de todos, sem murmurar, sem blasfemar, né? Apenas orando e abençoando a todos de forma geral. Até aqueles que os injuriavam e os caluniavam. E assim precisamos ser nós também, hoje, servos de Deus, da mesma forma. Né? Ou seja, abençoai os que te amaldiçoam. Né? Bendizei aos que te maldizem. Né? É dessa forma que nós temos que agir. Né? Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo neste mundo e como a escória de todos. Né? Jesus passou por tudo isto. Né? A palavra fala que ele foi o mais desprezado de todos os homens. Né? E o apóstolo de Cristo, né? O verdadeiro servo de Deus, ele também está sujeito às mesmas coisas. Né? Porque Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Se aborreceram a mim, né? Muito mais a vós. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Né? Então nós precisamos seguir as pegadas de Cristo. Sedes meus imitadores, disse Jesus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Ou seja, dia que Paulo está falando, né? A palavra ai quer dizer dor. Né? E ninguém fala ai se não doer. E ele está dizendo doai por Cristo. Porque o Paulo teve, não se sabe quantos aios Paulo teve. Quantas prisões, quantas chibatadas, quantas bofetadas, apedrejamentos. Então, cada um desses acontecimentos é um ai. Só que juntando muitos, são aios. É disso que Paulo está falando. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos. Ou seja, eu preguei a palavra de Deus, vocês aceitaram Jesus, aprendeu de mim, ou aprendeu de Jesus por meu intermédio, a fazer tudo certo. Por que agora vocês estão inchados fazendo tudo errado? Né? O que vocês passaram? O que vocês sofreram?
né, no seu corpo físico mortal, para que vocês desviarem do caminho que eu ensinei para vocês. Por que vocês estão inchados? Por que vocês estão ensoberbecidos, achando que é alguma coisa? Né? Paulo exortando os irmãos, a igreja, falando com eles e cobrando deles uma postura de verdadeiros crentes. Né? Escreva essas coisas, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, porquanto a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo enviou Timóteo para que Timóteo chegasse lá e botasse ordem na casa, né? Timóteo foi como mensageiro de Paulo, menino crescido, ensinado por Paulo, que chegaria lá com a autoridade que o Senhor daria a ele, né? Não apenas com a autoridade que Paulo estava dando, mas também do Espírito Santo do Senhor. E Timóteo daria conta de mudar o rumo das coisas, fazer com que eles descessem do pedestal, estavam inchados. Além da carta que Paulo e Timóteo levou, lendo a carta ali na igreja, e estando juntos, e ajustar as coisas, né, teria também, com toda certeza, né, a unção do Espírito Santo do Senhor, para que os irmãos entendessem, descessem do pedestal. E Paulo estava chegando. Essa era a recomendação de Paulo. Eu estou indo, estou chegando aí, né? Aleluia, Pai. Mas andam inchados, como se não houvesse de ter convosco. Paulo fala para eles, né? Por causa de vós mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Né? Ou seja, né, esses inchados que Paulo fala, são aqueles irmãos que estão na igreja, que acham que não devem mais satisfação a ninguém, que acham que acima deles só Deus, que ninguém tem autoridade sobre eles. Né? E Paulo falava exatamente disso. Né? Exatamente disso. Né? Aleluia, Pai. Mas alguns andam inchados como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Né? Vou repetir. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Ou seja, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Desce do pedestal, né? E deixa de fazer a sua própria vontade e dê lugar ao Espírito Santo para que ele te use e faça a vontade do Senhor na sua vida, por você, né? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Né? Paulo lançou os irmãos a pergunta, né? Porque se fosse para ele ir com vara, ele ia chegar lá e suspender todos esses irmãos. Não sobrava um em comunhão, por um tempo determinado ali de acordo com a necessidade. Né? Ou, se eles tivessem humildade e obedecessem a Timóteo, né, ele ia chegar lá com
com amor no meio deles. Mas se eles não obedecessem, não escutassem Timóteo e não se regenerassem dos seus maus feitos, né? Aí iria o Paulo. Aí iria Paulo, né? Aquele que abriu as igrejas, né? Aquele que comandava, aquele que era o líder, e ele tinha poder para chegar lá e suspender até a igreja inteira, se necessário fosse. Né? Então ele mandou Timóteo, mandou a carta, né? Exortando os irmãos para que descesse do pedestal, né? Deixasse a soberba, deixasse o engano, deixasse a disputa, deixasse a porfia, as contendas, né? Os tititios disse-me-disse, né? E vivesse uma vida de santificação da forma que eles tinham aprendido de Paulo para Cristo. E assim somos nós todos ainda no dia de hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?